Olá, gente, para mais uma aula da nossa série Êxodos. Estamos para Vairá, capítulo 6, versículo 2, na aula de número 42. Em boa hora, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem não for inscrito, isso ajuda muito o canal. E também, quem gosta desse conteúdo, também eu convido para assistir as lives, que também são outros conteúdos tão bons quanto, ou até melhor. Aí eu faço concorrência com essa série, né? São tão bons quanto. Se Deus quiser, estou preparando já mais uma live. Próxima vai ser sobre criacionismo versus evolucionismo, muito interessante, e outros assuntos muito interessantes. Então, vão lá na aba de lives e assistam quem estiver interessado em conhecer mais. Vamos lá. A gente está no capítulo 6, versículo 2, que é depois do que Moshe vai para o faraó não aceita, piora toda a situação. A gente estudou isso nas últimas aulas, e aí então Deus vai falar de novo com Moshe. Então, a aula passada a gente viu um versículo. Essa aula também, a expectativa é mais um passuca. Não que a gente vai fazer um versículo por aula, mas é que esses dois versículos são muito importantes. O primeiro a gente viu sobre Vaidaber Elohim el Moshe Vayomer Elav Ani Adonai. Então, sobre o versículo 2, a gente viu aula passada, na aula 41, que a gente explicou qual é a diferença de Vaidaber e Vayomer, os dois linguajar para e falou, né? E também a gente estudou a diferença sobre Elohim e o nome de Deus, o tetragrama, qual seria toda a diferença. E foi bem interessante. Então, quando acabar essa aula, voltem na aula passada, quem perdeu, para entender bem o assunto. E continuando, então, o versículo 3 agora é mais profundo ainda, acho que mais complexo ainda. E vamos ver. Que Deus, então, ele vai se apresentar. E falou a Deus para Moshe, né? E falou para ele, eu sou Deus. A gente explicou que ele estava agora, eu sou característico de piedade. A gente falou que o nome de Deus tem a ver com a previdência divina no mundo. A gente viu algumas explicações sobre o nome de Deus, certo? E continua. Vairá el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov bel Shaddai, ushmi Adonai lo nodati lahem. Esse é o versículo da vez. Ou seja, e eu apareci. Deus está falando também, eu sou Deus. E eu apareci para Abraão, para Isaac e para Jacó, Bel Shaddai, como El Shaddai, é um nome de Deus, então, com o nome El Shaddai. O que significa El Shaddai? A gente vai ver na aula, né, o que significa esse nome. O Shmi Adonai, agora o meu nome, que é o tetragrama, o nome inefável de Deus, Lo Nodati Lahem. Eu não me fez conhecer, não me revelei, não apareci para eles. Ou seja, ele está falando para mostrar o seguinte, olha, ele falou, oi, eu sou o tetragrama, e saiba que agora, como eu estou me revelando para você, oi, eu sou o nome de Deus, o grande nome de Deus, né? Isso, quando eu aparecia para os patriarcas, que eram os maiores profetas, eu aparecia com El Shaddai, mas esse nome que eu estou me revelando agora, eles não me conheceram, ou seja, o que eu estou me apresentando para você é algo superior do alcance que os profetas tiveram, ou a intimidade que tiveram comigo. É isso então que Deus quer falar com Moshe, ou seja, agora é diferente do que sempre foi. Né? Com os patriarcas é uma coisa, agora é outra, porque eu estou me revelando com esse nome. Tá? Óbvio que vão ter várias perguntas, o que isso quer dizer? E a verdade é que Deus não apareceu com um grande nome para os patriarcas, porque se a gente pegar, por exemplo, no capítulo 15, versículo 7, Deus vai se apresentar com o nome do tetragrama. E aqui a gente está na Parashá Vairá, mas tem a Parashá em Bereshit Vayera, certo? Parecido, que é quando Deus revela para Abraão com o tetragrama também, dos 3 anjos, né? Os 3 anjos, que vai dizer que ele vai ter um filho e tudo mais, que vai destruir Sodoma e Gomorra. Também ele se apresenta, então, com o tetragrama. Então tem pelo menos... Ah, não, desculpa, não é lá não. Eu confundi, bom, é no capítulo 17, é no Brit Milá, desculpa. Então, um é no capítulo 15, que é antes do pacto Brit Ben Abetarim, que ele vai falar que vai ficar 400 anos numa terra que não é de vocês, tal. E outra é do Brit Milá, confundi, capítulo 17, não vai irá não. A gente pode ver aqui, ó. Não, ele fala, ó, capítulo 15, versículo 7, Vayomer Elav Ani Adonai, e falou para ele, para Abraão, né, eu sou Adonai, eu sou o nome tetragrama. Asher Otzeticha Me'ur Kasdim, que eu te tirei de Ur Kasdim, da cidade dos caldeus, né? Que é Latet Lecha et Eretz Azot Lishta, para te dar essa terra para herdar. Ou seja, Ani Adonai, a mesma coisa que ele fala para Moshe, certo? Vai Omar Adonai Elohim B'mai daquele Shen. Aí é aqui que Abraão vai falar, e como Deus, então, eu falo o nome dele, então, né?
Como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Aí vai começar, vai Amrelav, aí começa o Brit Ben Abetarim, que ele vai fazer a promessa que 400 anos você vai herdar, mas depois vai herdar a terra e tal. E no capítulo 17, mesma coisa, ó. Capítulo 17, vai Avram, Ben Tishim Shana, e Abrão, né? Não era Abraham, era Avram. Só tinha 90 anos, vai ter Shashem, 99 anos, vai Irá. É que eu confundi o Vairá aqui. Vairá Adonai El Avram. Então, apareceu Adonai, aqui um tetragrama para Avram, vai Omer El Avani El Shaddai. Ele apresenta, então, o tetragrama e fala, eu sou El Shaddai. Que é o nome que Deus está falando que ele apareceu para Abraham. E Taler Lefanai Ve'etamim. Ande na minha frente e seja correto, íntegro. Ve'etna Briti Beni Ubenecha. Que assim eu darei, então, o meu pacto entre eu e você, vou te fazer multiplicar muito e muito. E aí Abraão vai cair sobre sua face e tal. E aí vai acontecer o Brit, né? O pacto entre eles. Que fala, seu nome não será mais Abraão, mas sim Abraão, e você será pai de muitos povos. Eu vou te fazer multiplicar muito, vou te dar muitos reis e povos, e né, sairão de você. E vai aqui Motet Beriti. Eu, então, consolidarei, né, o meu pacto entre eu e você e entre a sua descendência que virá depois de Dorotam, para todas as gerações de Lebritolam, como um pacto eterno. Yot lechal Elohim lizarecha charecha, para você como Elohim, como o Senhor, né, alguma coisa assim, e para sua descendência depois. E eu darei para sua descendência a terra em que você está morando, a terra de Canaã, como uma herança eterna, e eu serei para eles como Deus. Tá? E aí depois vai ser feito o pacto do Brit Milá. Então aqui é bem claro que é exatamente o contexto aqui, né? Fala, aí pareceu a Hashem, o tetragrama, mas aí ele se apresenta como El Shaddai. Mas aqui, se a gente pegar o contexto, é a mesma coisa. Aqui já tem um... Que depois desse passo vai falar o seguinte, Vegama, ele vai falar, verá, ó, eu apareci para Abraham e tal, com El Shaddai, mas não com o meu nome, e no versículo 4, e também aqui eu vou consolidar, que eu falei, eu vou executar, fazer, né, ficar de pé, o meu pacto com eles, para dar para eles a terra de Canaã, que é exatamente a profecia que a gente acabou de ver, tanto no capítulo 15 quanto no 17, que é o que Deus exatamente fala. Garuba, que morou ali, mesmo linguajar, e além disso, eu ouvi o gemido, o sofrimento do povo de Israel, que está no Egito, que estão escravizando eles, e aí eu lembrei o meu pacto, né? Então, por isso, fala para Bnei Israel que eu vou salvar eles, né? E continua. Então, é o mesmo contexto aqui. Deus está retomando essas profecias que deu para Abraão e depois ele vai reforçar com Isaac e depois de novo com Yaakov, né? Então, aqui são exemplos claros que sim, Deus apareceu. Então, é uma outra pergunta. Então, sobre isso, vamos entender de acordo com os comentaristas, né? Como a gente sempre faz. Aqui. Foi. Primeiro, a gente vai começar então com o Rashi, tá bom? Que vai explicar o que é El Shaddai, primeiro de tudo, tá? Então, El Shaddai, o Rashi vai explicar que é o seguinte, é o nome no qual eu fiz as minhas promessas, as minhas avtahot, em hebraico, as minhas promessas. Ou seja, em todas as promessas que eu fiz com os patriarcas, eu falei Ani El Shaddai, como a gente viu, por exemplo, aqui. Eu sou El Shaddai. Ou seja, sempre que então Deus apareceu para os patriarcas para fazer uma promessa, que promessa é essa? Que a gente viu, por exemplo, que você vai ter sua descendência, vai ter filhos, e vai se multiplicar e tal, e vai ter a terra de Canaã. Geralmente são essas promessas, né? Ele se apresenta como El Shaddai. Então, para ele, é um nome de Deus que ele faz promessas. Que Deus promete, né? Que Deus faz garantias, né? Alguma coisa assim. Porém, são leis, a princípio, condicionadas. Ou seja, eu vou te fazer o que você quer, mas tem condições. Quais são as condições? Se você cumprir, né, continuar nesse caminho, tal, a promessa vai ocorrer, tá? E aí vai falar, é diferente da promessa que Deus vai fazer com o nome do tetragrama. Quando Deus faz com o nome de Deus, mesmo o tetragrama, aí é incondicional. Não importa se a pessoa está merecendo ou não está merecendo, Deus vai cumprir. Então, a princípio, o El Shaddai é quando Deus faz garantias, porém, a princípio, condicionais. E o tetragrama, quando Deus faz garantias incondicionais. De acordo com o Urash, tá? E é isso que ele vai falar aqui.
Lonodate. E depois já fala assim, mas eu, com o meu nome de Deus, eu não me fiz conhecer a eles. Essa pergunta, fez conhecer. A gente viu os versículos, certo? O que o Urash vai explicar? Não significa Lonodate, não significa não me fiz conhecer. Não, desculpa. Ele vai falar assim, não está escrito Lohodate, e sim Lonodate. O que isso quer dizer? Que significa que eu não me fiz conhecer com essa característica. Ou seja, embora Deus, ele apresenta essa ele vem com essa característica, com esse nome, ele não se faz conhecer para os patriarcas com essa característica, é o que a gente viu no capítulo 17. E falou Deus, e apareceu Deus para Abraham, ou seja, apareceu, porém ele se apresenta a El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Ou seja, a característica do tetagrama, os patriarcas não conheceram, mesmo se Deus às vezes se identifica com essa característica. Eu sou o tetagrama, mas a característica de fato do tetagrama, isso eles não conheceram. Então tem que entender o que é a característica. A princípio aqui pelo Urash é o quê? É cumprir as promessas de forma incondicional. Tá? Então, ele vai falar o seguinte, o que quer dizer então o tetagrama? É o Deus que é fiel em fazer acontecer as palavras. Pois prometi e não concretizei. Então, em outras palavras, é o seguinte. El Shaddai, pro Urash, é o nome de Deus que promete, mas não cumpre. O tetagrama é o nome que Deus cumpre o que prometeu. Então, querendo dizer o seguinte, olha, eu fiz garantias e promessas para os antepassados com o nome El Shaddai. Mas até hoje eu não cumpri. Eles ganharam a terra? Não. Eles estão bem? Estão aqui escravizados, não sei o que lá, tá? Agora, eles não me fizeram conhecer o nome de Deus, quer dizer o seguinte, eles não conheceram o cumprimento daquilo que eu prometi para eles. A gente fez um pacto, um combinado, mas eles não viveram para chegar no ponto que seria realmente executado o que foi combinado. E, então isso eles não conheceram. E agora eu estou me apresentando para Moshe, querendo dizer o seguinte, olha, sabem que eu sou fiel e cumpri, e agora eu cumprirei. Ou seja, chegou o momento de cumprir aquilo que eu prometi para os antepassados, porque eu prometi para eles, mas eles não viveram para ver acontecer. Agora, você vai viver para ver acontecer. Que é exatamente o que eu estava criticando. Que falou, por que você está fazendo mal a esse povo? Desde que eu vi... Porque você me enviou, desde que eu vim, só piorei. Salvar também não salvei. Aí Deus falou, agora você verá. Diferente dos antepassados, porque Moshe poderia estar pensando o seguinte... Pô, Deus prometeu para os patriarcas, e cadê que cumpriu? 400 anos, não sei o que lá, né? Negócio bem longe. Aí ele chegou para mim e falou, ó, vou salvar o povo. Eu fui lá, falou, ó, povo, Deus vai salvar. Eles acreditaram, aí piorou. Vai piorar o quê? Até amanhã vai piorar por mais 400 anos, por mais 1 milênio e tal. Ele falou, não, agora é o nome de Hashem. Ou seja, diferente dos patriarcas que eu prometi, mas não cumpri, agora eu cumprirei ainda agora. Ou seja, agora você verá, ou seja, imediatamente. Seria o Urash, tá? Agora, por que Deus ainda não cumpriu? A princípio, porque é condicional. Ou seja, o povo, ou os patriarcas, não chegaram ainda no mérito de ser cumprido aquilo que foi prometido. Tá? E agora, chegaram no mérito? Não, também não. Mas agora ele está se revelando com o nome Tetagrama, ou seja, é incondicional, não importa agora o mérito. Querendo dizer o seguinte, em algum momento Deus viu que a situação está tão difícil, não importa o mérito, eu vou salvar com o meu grande nome. Mas se o povo tivesse antes desse momento o mérito, eles já teriam saído. Que mérito é esse? Que não... O mérito é o que ele fala, de seguir os meus caminhos, de ser íntegro, como por exemplo para Abraham, e eu vou dar terra para vocês e tal, é toda aquela questão que a gente estudou desde que Jacob desce para o Egito, que o povo passa a morar no Egito e não quer mais voltar, lembra que a gente viu tudo isso? E aí começa a fazer idolatria, se assimilar, tal. Sim, mas até Jacob, até Yosef pelo menos... Até isso, mas... Então, Deus fala com Abraham que na 4ª geração, né, ele já prorroga. Isso é uma pergunta boa, né? Então, mas eles não tinham mérito, por que não fez já com os patriarcas? Sobre isso eu podia falar extensamente e tal, até o ponto que sim, Deus cumpriu com Abraham exatamente o que ele cumpriu imediatamente, só que o Abraham ele recusou, né? Como quando que Deus cumpre? Não, quando ele fala aqui no Brit Milá do pacto, ele fala o Brit Ben Abetarim, certo? Aí depois no capítulo 17 é o Brit Milá.
E aí depois no outro capítulo, Deus aparece para Abraão na tenda, fala do Yitzhak, que vai nascer tal, e que vai destruir Sodoma e Gomorra. Desculpa, não, é antes. Ainda antes. É entre isso. Confundi. Na guerra, tem a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, certo? Aí capturam Lot. Depois que sai do Egito, isso. Aí, nisso, Abraão entra na guerra. E ele ganha a guerra e recupera Lot. Junto com Lot, ele recupera toda a população da região e todas as terras da região e todas as riquezas da região. Logo, ele ganha tudo que Deus acabou de prometer para ele. Eu vou te dar toda essa terra, e ele ganha a terra. Ele vira o dono da terra. E aí chega o rei de Sodoma e ele fala, não quero nada, não quero nem o fio do cadastro. Deus, toma tudo para você. Então Abraão recusa. Deus dá tudo imediatamente, ele fala, não, recusa. Aí logo depois disso vai ter o Brit Ben Abetarim, porque ele fala, como eu vou saber que eu vou herdar? Aí ele fala, tá bom, você não quis agora, então daqui a 400 anos vai ter. Né? Ou seja, Deus já tinha dado para Abraão, ele que não quis. Tem várias outras questões também, mas a gente vê também, depois de Jacó, vamos esquecer os patriarcas, que a princípio os patriarcas fez um pacto que os descendentes iam receber. Os descendentes, até então, durante todas essas gerações, eles não voltaram, não quiseram, não se assimilaram e tudo mais, a ponto que Deus então tem que agora ir salvar, né? Então, a salvar com um grande nome. Poderiam ter voltado. A gente já viu que antes de Yosef morrer, eles já poderiam ter voltado, né? Até. E as questões vão gradativamente piorando, né? E ficando mais difíceis depois. Mas além disso, eles começaram a fazer idolatria e se assimilar lá no Egito e tudo mais, né? Além de tudo mais. Tá. Agora, Urashi, lá em Bereshit, quando aparece El Shaddai no capítulo 17, versículo 1, que a gente leu, ele comenta o seguinte sobre o nome El Shaddai. Ele fala, Niu sheyesh dai be'eloti lechol beriah. Ou seja, Dai Shalom. Ou seja, El Shaddai para Urashi, ele a princípio é a força, né? É a força Shaddai. O que é o Shaddai aqui? Então, Urashi e a maioria dos comentaristas acham que essa é a interpretação correta. O She é que, né? Não é um nome de Deus em si. O nome aqui é Dai. O nome de Deus é que Dai, tá bom? Então é a força que Dai. O adjetivo, o importante aqui é o que significa Dai. Então, Dai aqui é de bastar, de ser autossuficiente. Assim vai ter na Gemara e tal. Então, por Urashi é o seguinte: eu sou aquela força que eu tenho a capacidade, em minha divindade, né, em minha força, o suficiente para tudo que eu criei. Ou seja, eu sou autossuficiente para tudo que eu criei. É isso que o Urashi quer dizer, eu vou explicar melhor. Ou seja, eu não ele vai dar depois outra explicação, vai dar 2 explicações principais sobre isso. Uma é, eu sou autossuficiente, logo, eu criei tudo. Eu não dependo de nada, e tudo depende de mim. Eu sou a causa primária de tudo, a ponto se a causa some, a consequência some automaticamente. Logo, tudo que existe no mundo depende de mim. Então, tudo depende de mim. Mas eu não dependo de nada. Nada que exista me interfere em nada. Então, eu sou Dai, ou seja, eu sou suficiente em mim mesmo. Não preciso de nada. E tudo que eu criei, todas as criaturas, a mim dependem. Essa é a primeira explicação do nome. E a segunda, e aí que ele vai entender, então o Dai aqui é um adjetivo. Não é um substantivo. Ou seja, El Shaddai é um nome que é um adjetivo de Deus e não um substantivo. O único nome que é substantivo é o tetragrama. O resto tudo é um adjetivo, ou seja, é uma manifestação divina, é uma ação divina no mundo. É a ação de Deus de criar o mundo de forma autossuficiente, tudo depender dele, é a manifestação desse nome. Tá? E aqui outra explicação que ele vai dar que é parecida, que é o seguinte: isso é em relação a Deus, né, que a gente viu, ou seja, que Deus é autossuficiente em relação a ele, em relação à criação. E a segunda explicação é em relação à criação, a criação em relação a Deus. Ou seja, que o Urashi vai falar, todos que têm Deus em sua porção não necessitam de mais ninguém, somente a ele. Então é tipo a via dupla que ele vai explicar. Uma, Deus cria tudo e tudo depende de Deus. E outra, tudo que Deus criou só precisa de Deus, não precisa de mais nada. Tá? Ou seja, você pode confiar tudo que você precisa a Deus, e a sua conexão com Deus
é o que você precisa no final, é o que né, é necessário para a criatura, né? Ou seja, para o ser humano. O Shomer Daltot Israel é só uma explicação bonitinha ou realmente? Shomer que a gente fala na Mezuzá, né? Que é Shaddai, que é Shomer, que guarda as portas de Israel. É um remédio bonitinho, mas para entender um pouco do Deus como El Shaddai, porque ele protege. O que quer dizer isso? É isso, que se você confia a Deus, Deus te protege. Tá? Em outras palavras, né? Ele é suficiente para todos que confiam nele. Ou seja, ele é suficiente para a criação e outro, ele é suficiente para a criatura confiar nele. Aqui, de novo, a questão de confiança, que Deus é aquele, então, que promete, que você pode confiar, tá? Mas não necessariamente você vai ver os resultados. Diferente do tetagrama, tá bom? Deus é fiel. Deus é fiel. Bom. O Ibn Ezra vai falar o seguinte: o que está escrito assim? Vai irar. E eu apareci para os patriarcas. Não, cadê? Já vou ver. É tanta explicação que eu tenho que virar várias páginas aqui. E eu apareci para Abraham, né? Eu apareci para Abraham, Isaac e Yaakov com o meu Shaddai e o meu nome, eles não me conheceram. O que quer dizer que eu apareci? Então, aparição quer dizer como que Deus aparece para os patriarcas. O que quer dizer aparecer? Porque a gente sabe que Deus não tem forma nem matéria. Então, aqui é uma visão profética, né? Ou seja, os patriarcas profetizaram em relação a Deus. Nessa profecia, a profecia foi via o nome El Shaddai e não via o nome Hashem, o tetagrama. E o que quer dizer então que ele chama a profecia, o versículo ele chama a profecia como e viram, quer dizer então que a profecia era por meio de uma visão. Tá? Então eles profetizavam por meio de uma visão. Isso é o que o Ibn Ezra vai falar. Uma visão, como a gente sabe, que é uma visão noturna, ou seja, de noite os profetas dormiam e era tipo um sonho, mas não é um sonho, aí virava uma profecia, que é muito, muito mais que um sonho, 60 vezes mais que um sonho. Marot Laila, né, em hebraico, uma visão noturna, ou seja, que então os patriarcas profetizavam através de uma visão noturna. Por isso que tá, e eu apareci para eles, porque é dentro de uma profecia durante o sono noturno. Tem uma das nevoadas que fala, mas foi no meio do dia e tal. Isso, para Abraham, por exemplo, mas aí que em Vairá, mas é a questão isso, que é no meio do dia, que é uma visão, mas também o profeta ele meio que desmaia, entra em transe e aí tem a visão. Tá? E que esse nível é maior do que a visão noturna, que é dormindo e dentro do sono ele entra na profecia. Quando você entra no meio do dia acordado, mas não permanece acordado. A gente vai ver que só Moshe vai ter a capacidade de profetizar acordado, sem entrar em transe e tal. E também só Moshe vai ter a capacidade de profetizar não por meio de uma visão. Que a gente vai explicar isso mais pra frente. A gente já também explicou em outras aulas, né? Então, ele está falando o seguinte: para Abraham, eu apareci como uma visão. Mas com o nome de Deus, não está escrito eu não apareci para eles. Não segue a concordância, né? Ou seja, eu apareci para esse nome, mas com o nome de Deus eu não apareci para eles. Eu não me fiz conhecer a eles. Ou seja, que está falando de conhecimento e não de visão. O que quer dizer então conhecimento aqui? É aqui que o Ebenezer vai falar, que eu não me fiz conhecer. Não, isso não é a explicação do Ebenezer, mas tá, já vou explicar. Que conhecimento tem a ver não com visão, com enxergar, né, com ver, aparição. Conhecimento tem a ver com intelecto. Ou seja, querendo dizer o seguinte: os patriarcas, eles me conheceram através de visões noturnas, mas eles não me conheceram através do intelecto, que é o seu nível profético Moshe, que agora você está passando a ter. Que Moshe não via Deus, e sim, ele entendia Deus através do conhecimento. Ou seja, os patriarcas não chegaram no nível que você está chegando, que você está dando profecia via o nome de Deus tetagrama, enquanto os patriarcas a profecia via El Shaddai. Ou seja, você agora entrou numa profecia de um nível superior. Agora, o Ibn Ezra vai explicar que o nome é El Shaddai. Ele fala primeiro, é um nome difícil de explicar.
Ele fala, é um nome difícil de explicar. E ele vai dar ele vai trazer a explicação do Rasag, né, do Rav Saadia Gaon, que vai entender que o Shin também é um acréscimo, como fala o Rashi, né, Asher, que ele vai explicar Asher que, né, que dai, ou seja, Deus que basta, né, ou seja, como está na Gemara, Sheamar Leolam dai, é aquele que disse para o mundo, basta, chega. É um pouco parecido, aquele como criador da natureza, mas quer dizer que disse para o mundo, chega. O que quer dizer isso? Deus é ilimitado e ele cria algo, uma existência. A existência, por definição, é limitada. Quem limitou o que era ilimitado? Deus. Então, Deus é aquele que limita a existência. Em outras palavras, é aquele que criou as leis da natureza, a ordem, a lei, as regras, a matemática. É tudo limitado no mundo. Ou o físico, o material, né? Tudo tem limite. Então, tudo que é limitado, quem é aquele que criou o limite? Deus. Então, Deus que fala, como tem o Midrash que vai falar que quando Deus foi criar o mundo, era como dois carrosséis que iam se estendendo, está em Masech Hagigah, iam se estendendo, até que Deus falou, basta, chega, até aqui. Pronto, esse é o mundo. Essa é a existência. E ele bota limite no mundo. Então, esse é o Rasag, o Rav Saadia Gaon. O Ibn Ezra falou, eu não entendi direito o motivo da explicação dele, e ele não vai concordar, e falar, para mim faz sentido, como falou o Shmuel Anagid, que é outro grande rabino, tal, que ele o Shmuel Anagid vai dizer que Shaddai significa Menatzer e Takif. O que quer dizer Menatzer e Takif? Forte, aquele que subjuga, né? Aquele que prevalece. Prevalece é uma palavra. Aquele que prevalece. Então, para ele, Shaddai, para o Ibn Ezra, Deus é aquele que prevalece sobre todos. O que quer dizer prevalece sobre todos? Existe a ordem da natureza, mas no final, Deus que diz o que vai acontecer. Ou seja, Deus pode, se quiser, como ele fala para Abraham, quando ele se apresenta com o nome El Shaddai, Abraham não pode ter filhos, mas Abraham pode. Aí tem o Midrash, fala, mas eu vi em todos os astros que eu não ia conseguir ter filhos. Pelos astros você não ia ter filho. Mas agora você vai ter filho, porque eu prevaleço sobre os astros. É o que o Ibn Ezra falava. Eu tenho prevalência sobre, de acordo com a crença da época, né, dos astros e tal, mas hoje em dia, que eles achavam que a influência vinha pelos astros, mas, ou seja, aquilo que eu criei, a ordem, a natureza, a minha vontade prevalece. Então esse é o que o Ibn Ezra vai falar, só que a maioria vai discordar dele, tirando o Ramban, e provavelmente o Ibn Ezra aqui está errado sobre o que significa exatamente Shaddai, tá? Sobre autossuficiência, eu acho que é o mais correto. Para isso, então, passando o Rav Kappa, tu gosta do Rav Kappa? Ele explica o Rav Saadia Gaon um pouco diferente. Ele explica o seguinte, que aquele que bota para o mundo dai, significa o seguinte, ele dá para o mundo o suficiente que o mundo precisa. Então, quando ele criou o mundo, ele botou tudo que é necessário para a existência no mundo dentro do mundo. Então, ele é aquele que provê o suficiente. Um pouco diferente. É aquela história. Mas se o planeta Terra fosse um ângulo assim, um pouco mais afastado, e não tivesse só uma lua, e não sei nada, né? Tudo ia sair da ordem. Ou seja, Deus botou o que é suficiente para existir. Agora, o Rambam vai fazer uma outra elaboração aqui que vai dar então uma outra camada para o que Deus está falando. É o seguinte, primeiro vai começar como o Ibn Ezra. É um nome que prevalece sobre os astros, ou seja, sobre como se fosse a influência, a sorte que vem para o mundo, de acordo com a crença da época, né? Ou seja, o que quer dizer que você prevalece sobre os astros? Quer dizer que você prevalece sobre a lei da natureza. Para o Ramban, então ele é o primeiro a comentar, que é o nome de Deus que pode realizar milagres. Então existe a natureza é cega, vamos dizer assim, e Deus pode realizar milagres através da natureza. Mas isso não está falando do nome de Deus, está falando de Shaddai. Ué, como assim? O que quer dizer que pode fazer milagres? Então vai explicar, mas porém são milagres sem modificar a natureza. Então para o Rambam vamos ter o seguinte, tem a natureza, existem milagres sem modificar a natureza e existem milagres que modificam a natureza. Então tem três tipos aqui, né? Natureza cega, milagres ocultos, que é o que ele vai chamar, que é da ordem natural ao que a gente vai chamar de providência divina.
Por exemplo, a pessoa ganhou na loteria. Fala, cara, que milagre. Não é milagre. Existe a possibilidade estatística, mesmo quase nula, de ganhar. Trump virou O Trump virou a cabeça, exatamente. Ou seja, é um milagre? Não é um milagre, porque não mudou a natureza. Por acaso, né? Ou seja, dentro da lei da natureza, existe uma providência divina que fez assim acontecer, né? Então, querendo dizer assim, a probabilidade era ínfima e aconteceu para o seu bem. Então, isso é um milagre oculto. Existe um milagre sobrenatural ao transcendente, né? Mudou a lei natural das coisas, ou seja, em vez da gravidade empurrar, acelerar para baixo, acelerou para cima, voou em vez de cair, sei lá, coisas que não acontecem, né? Então aí seria os milagres mesmo. Então, o El Shaddai é um milagre sem modificar a natureza. E a gente vê isso dos patriarcas, que mesmo com seca eles não morreram, mesmo na guerra eles venceram e também não morreram, eles tiveram riqueza, honra, filhos, tudo de bem, quem era estéril engravidou, ou seja, viveram muito. Ou seja, para o natural, no final, eles tiveram muito sucesso em tudo que eles fizeram. Já tiveram filhos, honra, tudo mais. Ou seja, dentro do que é possível, tudo deu certo. A providência divina estava com eles. Esses são milagres ocultos, que é o El Shaddai. Então, o que ele vai explicar? Isso que está falando do El Shaddai é exatamente o que a Torá vem trazer com as brachot e com as kalalot, com as bênçãos e maldições. Se você fizer as coisas boas que eu estou te ordenando hoje, vai chover, vai ganhar a guerra, vai ter filhos, nenhuma mulher vai abortar, o gado vai ser gordo, e as terras frutíferas, e vai ter mel, vai ter açúcar, e vai ter paz. Tudo, nada aqui é sobrenatural. Se a gente for ver todas as promessas da Torá, não tem nenhuma promessa sobrenatural. Todas estão dentro das leis da natureza. Quer dizer o seguinte, a providência divina vai se manifestar dentro das leis da natureza. Se você não fizer a minha, então vai para o exílio, e vai morrer, e o filho de Deus me livre vai morrer, e vai viver pouco, e vai ser ruim, e vai perder a guerra, e não vai chover. Dentro das leis da natureza. Então, quando a gente vai ver isso, vai elaborar muito bem a Ramchal, no livro Dat Utvunot, que vai explicar exatamente isso, que dentro, a garantia da Torá está falando, dentro da lei da natureza, corroborar para que a sua vida seja boa. Então, isso que o Ramban vai falar. Pois o que acontece? As bênçãos e as maldições não vêm por causa da recompensa da mitzvah ou o castigo, a punição do pecado. Não vem por causa disso. Mas vem pelo milagre. Porque Deus está falando o seguinte, olha, quando você faz um preceito, você vai ter a sua recompensa. E ou se a pessoa faz um pecado, vai ter o seu castigo, a sua consequência. Mas não é a garantia que eu estou falando, não é vai chover ou não vai chover. Isso daqui é do mundo espiritual, a recompensa é no mundo espiritual. É outra coisa que a Torá não fala o que é. Porém, já que você está fazendo a mitzvah, a providência divina vai colaborar através da natureza para te dar uma vida boa. Ou se você está indo para o caminho errado, para sua vida não ser tão boa assim. Então vai chover, vai ter... Entendeu? Ou seja, isso um milagre oculto vai estar na sua vida. Ou para o bem, ou para o mal. Mas não está falando de recompensa e punição da mitzvah em si. Isso é o que o Ramban vai falar. O assunto não é sobre isso, então eu vou trazer todas as opiniões, tá? Mas se a pessoa for deixada no curso natural, sim, o ato bom ou o ato ruim não modificaria a sorte da pessoa. Não muda nada se você fazer ato bom com a chuva, nem ato ruim. Então não quer dizer que tem uma consequência natural. E sim é uma consequência milagrosa. Isso que o Ramban está querendo falar. O Narmanides, né? Por esse motivo a Torá fala dos objetivos desse mundo e não dos objetivos da alma, no mundo das almas, que aí é outra coisa. E então, Deus está falando o seguinte, assim eu fiz para os patriarcas. Eu tive a minha providência com eles, mas não com uma força que modifica a natureza. Porque, de acordo com o Ramban, com os patriarcas eu não fiz milagres. Tudo, eu dei uma boa sorte para eles no curso natural dos eventos. Aí você fala, mas é Abraão que foi na fornalha e saiu vivo? Não está escrito isso na Torá, isso é um midrash.
e Abraão na guerra dos 4 contra os 5 reis, que ele jogava areia e virava flecha. Isso não está escrito na Torá, isso é um midrash. Na Torá não está escrito nada sobrenatural. Aí ele falou, e a gravidez de Sará, que ela engravidou e ela... Aí tem que explicar o quê? Que era difícil, era improvável que ela engravidaria, até porque ela não engravidou desde então, mas a possibilidade continuava lá, de acordo com o Rambam. Tipo, ela era uma mulher que tinha capacidade de engravidar, só que até então ela não tinha engravidado. Então, a probabilidade baixa, assim como muitos casais que não conseguem engravidar, não conseguem nem uma hora engravida, tá? Seria talvez essa explicação, tá? Do Rambam. Se bem que lá... Não, tô dando o Rambam, ele fala dos milagres que a Torá não conta, mas aí eu não vou aqui complicar o assunto, tá? A importância, o que é o El Shaddai? Para ele, El Shaddai é os milagres ocultos que é via natural. Como os milagres que a gente tem visto aqui em Israel, né? Das guerras e por aí vai também. E aí vai quando fala, e eu apareci para os patriarcas, está falando de um sonho noturno, certo? Ou seja, uma visão noturna enquanto dormem, que é a falando da profecia. Porém, Moshe, ele não via Deus através de uma visão. E sim, o que a Torá vai chamar de panim el panim, face a face, como uma pessoa vê seu amigo. Diferente dos patriarcas. Por isso que ele falou, Lo nodat lahem. O que é Lo nodat lahem para o Rambam? Eu não me fiz conhecer para eles como um amigo que, oi, estou aqui. E sim, é uma visão, uma alegoria, mas não algo claro. Tá? Da forma como eu estou me apresentando para você agora. Quando ele falou, oi, sou Hashem, no versículo passado, é muito mais claro do que como os patriarcas me conheceram. Aí ele vai entrar em Kabbalah, que com os patriarcas a característica de Midat Adin Rafá, ou seja, a característica de severidade fraca, e com você eu me relaciono com a característica de Rahamim, de piedade e misericórdia, que é de acordo com o Rambam, com a Kabbalah, que o tetragrama tem a ver com a piedade, enquanto o Elohim, o El Shaddai, tem a ver aqui, o Elohim já é uma justiça dura, e o El Shaddai é uma justiça amenizada, né, fraca. Tá, isso é Kabbalah, não importa aqui. Agora, então, ele não aparece. Então, agora Deus não está aparecendo como El Shaddai, pois a Torá foi dada com um grande nome. Deus vai dar a Torá para Moshe, e não com o nome El Shaddai, mas com o próprio grande nome de Deus, o tetragrama. Tá. Ou seja, querendo, em outras palavras, o Rambam está dizendo o seguinte: agora eu estou aparecendo com o tetragrama, diferente do Rashi, que é agora eu vou cumprir aquilo que eu garanti, mas não cumpri. Pro Rambam, agora eu farei milagres sobrenaturais. E não mais milagres naturais como eu fazia até então. Até agora vocês estavam sob a minha supervisão. Tudo foi... Você argumentou, Moshe, por que você está fazendo mal? Sabe que era a minha supervisão, mas de forma oculta. Mas agora vai ser de forma revelada. Vocês vão conhecer o meu grande nome. Ani Hashem, eu sou Deus. O Egito vai saber, o mundo inteiro vai saber quem é Deus. Porque eu vou fazer grandes milagres e maravilhas, 10 pragas, e tirar vocês, abrir o mar vermelho e tal. Isso não é com El Shaddai, é com o próprio tetragrama. Isso é o Rambam. O Rav Abravanel, ele vai falar assim, o que é Lo nodat lahem? Não me fiz conhecer para ele. Falar, não quer dizer que Deus vem cumprir o que ele garantiu. Ou seja, não é o que o Rashi falou. Aí fala, por quê? Deus cumpriu com os patriarcas. Teve coisas que Deus cumpriu. Então ele vai falar que não é. E também, ele tinha dito na profecia que ele só é de tirar daqui a 400 anos, ou na 4ª geração, então não faz sentido essa explicação. Não se refere a milagres revelados. Está falando do Rambam. Por quê? Porque ele fez milagres revelados com os patriarcas. Por exemplo, Sará engravidou, ou a fornalha, ou a guerra lá. Então, o Rambam fez milagres. Então está errada essa explicação também. Mas sim, se refere que você está profetizando face a face, sem intermediários. Enquanto os patriarcas profetizavam através de um sonho noturno com um intermediário, que aqui é um anjo, né? Um anjo intermediário, que é uma lente que é um pouco opaca, né? Que, de acordo com Maimônides, esse intermediário que a gente chama de anjo é como se fosse o intelecto coletivo que Deus colocou no mundo. Ou seja, é como se fosse que a gente vai chamar a sabedoria divina. Mas Deus, ele não tem sabedoria porque ele não tem limite, né? Então ele não tem a sabedoria, mas o que a gente chama de sabedoria divina é como se fosse que Deus criou no mundo uma sabedoria e os profetas, eles conseguem se correlacionar a Deus através dessa sabedoria.
tá? Agora, Moshe não. Ele consegue diretamente se correlacionar não com Deus, mas sem isso. Aí é outro assunto, tá? Que eu não vou me aprofundar aqui. Então, esse é o que o Rava Abravanel vai entender que, então, na verdade, o nome de Deus não tem a ver com milagres, nem misericórdia, nem cumprir profecias, mas sim tem a ver com intimidade. Quando fala, oi, eu sou Deus, Deus está se apresentando para Moshe de uma forma muito mais íntima, que ele está falando, olha, sabe que os patriarcas não me conheceram com tamanha intimidade, não me conheceram como você está me conhecendo. Agora a gente é muito mais íntimo, muito mais próximo, muito mais conectados. E isso tem consequências, essa conexão é maior. Por esse motivo, eu sou Deus. Ou seja, não perca a sua esperança na salvação. Estou aqui com você, íntimo, estou me apresentando para você, né? E meu nome, que eu me revelei com eles com o nome El Shaddai, aí o Abravanel vai falar, e com o nome Hashem, eu não me revelei a eles, né? A explicação dele. E ele fala, não é o que o Ebenezer falou, que Deus sobrepõe, também não tem a ver com isso. E sim, o El Shaddai em si é El Asher Amar Dai. É Deus que, com a sua sabedoria, estabeleceu os limites de sua criação, como a gente já explicou, uma das explicações, que ele botou limite na criação. Então, quer dizer que os patriarcas tiveram um determinado limite na conexão com Deus, diferente de você, que a gente está um pouco, os limites um pouco mais... menos limites, né? São menos limites, né? Mais próximos. Akedat Yitzhak, que é um comentário, vai dizer também que El Shaddai significa que Deus ele é necessário em si, ou seja, não necessita de outra coisa para sua existência, como falou Urashi. Também Sfor não vai concordar com isso, que Deus é suficiente pela sua própria existência. Ora Maimonides também vai falar isso, ele é suficiente para a criação do mundo, Asher Dai, essa é a explicação. Todos esses, então, vão... igual o Rav Sadagon, igual o Urashi, né? Todos vão nesse caminho. O Ralbag também vai explicar que Deus ele é necessário para a existência autossuficiente. Então, grandes comentaristas vão todo mundo. Então, aparentemente, essa maioria está certa, tá? O Ema Mikra vai fazer um estudo sobre todos os comentaristas e também vai para falar no final nesse sentido aqui. Ele vai falar um negócio interessante. Então, se a gente parar para pensar, o nome El Shaddai é um adjetivo de Deus, que o nome substantivo é o tetagrama. Então, El Shaddai é uma manifestação divina, uma ação divina. O El e o Shah não é o nome em si, né? São só, como chama isso? Preposições, pronome, não sei, agora português. Tá? O importante, o adjetivo está no Dai, tá? E aqui, então, o Ema Mikra, ele vai explicar o seguinte, que ele acha, aí é uma hipótese que ele estudou lá os livros, né? O Ema Mikra, ele viveu em 1800 e pouco na Itália, e ele sabia mais de 12 línguas, se eu não me engano, e ele tinha lido todos os livros da época, porque 1800 até 1800 a 1865, alguma coisa assim, ele é o rabino-chefe lá da Itália e também cabalista. O Ema Mikra é o Rav Eliyahu Ben Amozeg. Ele tinha lido todos os livros da época. Como assim ler todos os livros da época? Tinha gráfica, era lá. Então ele leu todos os livros de tudo. Antropologia, geografia, cristianismo, islã, todos os livros. Tudo ele tinha lido, né? Tanto que eu estava lendo o livro dele, aí ele falava, não lembro agora o assunto, mas ali é assim, não, como está escrito no Diário de Álvares, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pedro Álvares Cabral. Ou seja, ele cita uma tipo, ele pega uma coisa da Torá para ele, tipo, ele pega a prova nos diários de Pedro Álvares Cabral, quando estava na África, não lembro agora, não lembro o assunto. Eu fiquei, caraca, ele cita Pedro Álvares Cabral. Legal, que é 300 anos antes dele, né? Que tipo, era só para entender. Tem coisas que ele cita em chinês, e coisas em árabe, coisas em latim, grego, anglo-saxão, italiano, português, tudo, né? Porque Álvares era português, né? Escrevia em português, no caso. Assim como muitos não pensam isso, né? O Rav Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch, escrevia em português, né? Porque ele é de Portugal. Você não pensa muito isso, né? Que ele escreve... A língua materna dele é português. Porque ele veio de Portugal.
Depois da expulsão de Portugal, a família dele, tal, até que ele chega em Tzfat. Mas ele escreveu em português? Não. O livro de Alahá não, mas a língua materna, assim, é português, né? Interessante. Que era uma potência na época, né? Até a expulsão dos judeus, 1492. Mas tá, isso entre parênteses. Então o Emma Mikrai vai falar o seguinte: todos os livros que entendeu, ele tem a hipótese que então desse nome Dai vem o nome divino para uma série de religiões, chegando até o nome Deus. Então Deus vem de Dai, Zeus vem de Dai, Tai, Tal, tudo vem de Dai para ele. Tai, Tal, Deus, Zeus, Deus. Ele vai trazendo uma série de coisas e fala assim: para mim, tudo vem da palavra Dai, então é desse nome que vem os nomes de Deus de todas as diferentes religiões, porque para ele é uma prova que antes existia um monoteísmo, até ele se corromper em idolatrias em todos os 70 povos, então todo mundo tem um fragmento do verdadeiro monoteísmo nas suas religiões, por isso todos não chamam o nome principal de Deus de um nome sagrado, né, em alguma questão. E ele pega uma prova, tanto que pela Alahá, se a pessoa jura em nome de Deus, quando fala em nome de Deus, usando a palavra Deus, vale o juramento como se fosse que está jurando em nome de Hashem. Querendo dizer que Deus, em algum sentido, representa o nosso Deus, né, o Deus da Torá. Mesmo de uma forma corrompida e tal, vendo de Zeus, e Zeus já botaram esse nome para uma idolatria, mas por aí vai. Então é interessante, e aí no final fala, mas talvez não, aí ele entra numa hipótese, talvez não vem de Shaddai o nome de Deus, talvez vem de Tou. De Tou aqui está falando de Tou Vavou. No segundo versículo da Torá, Deus criou o céu e a terra, e a terra era Tou, era uma bagunça. Talvez vem de Tou, ele vai dizer que talvez, então ele tem essas duas hipóteses, ou vem de Shaddai, ou vem de Tou, que Tou, Tal, Tai, Tel, por aí vai, né? Tel, Del, o T e o D, né? E por aí vai todas as religiões, então vai ficar nessas duas hipóteses. Que é interessante, que no grego, para a mitologia grega, o principal deus é o caos, certo? Que de caos vai ter depois, agora até chegar em Zeus, mais 3, 4 gerações, então, até criar o céu e a terra, ou seja, que é diferente da Torá, porque da Torá tudo começa de Bereshit Bara Elohim, ou seja, existe uma ordem, certo? Antes existe uma ordem, e nessa ordem vai estruturando um mundo ordenado, enquanto na mitologia grega tudo começa de um caos, e desse caos vai criando emanações até chegar no mundo que a gente tem. É que é a diferença da mitologia do grego pro hebreu, né? O hebreu vai entender que o mundo vem de uma ordem, enquanto o grego vai entender que o mundo vem de um caos como origem. Mas desse caos vem então a palavra Deus em todas as línguas. E aí depois que escreveu o livro, anos depois ele faz uma reedição do livro com alguns acréscimos. Ele acrescenta que ele ficou muito feliz que quando ele estudou e tal, que pela Kabbalah todo o nome de Deus tem uma clipá, ou seja, tem um nome impuro que é a contrapartida daquele nome, mas é o mesmo aspecto, ou para o bem ou para o mal. E aí vai e pela Kabbalah a clipá de El Shaddai é Tou. Então no final ele fala que no final os dois é o mesmo assunto, só que um é para o bem e para o mal. Então no final todos os nomes vêm dessa raiz, né? Dessa emanação, ou para o bem ou para o mal. Muitos povos pegaram pela impureza em vez de pela santidade, né? Isso é o Emma Mikra. Mais algumas opiniões, e depois a gente vai deixar o Malbim para a aula que vem. O Maharal, ele também vai dizer isso, que Deus ele provê para o mundo tudo que é suficiente. E assim os patriarcas estavam conectados ao nome de Deus, e foram dados, essa providência que o Rambam fala, também foi dado para os descendentes dele, né? Ou seja, as profecias vão para os descendentes dele, né? Porque os patriarcas vão englobar também as descendências. O Kliakar vai falar o seguinte: que é o meu nome de Deus, eu não fiz eles conhecerem, né? Que Deus quis agora mostrar para o mundo que ele criou o mundo, então que significa aqui o nome de Deus do ex nihilo, ou seja, que Deus criou o mundo do nada. El Shaddai tem a ver com a natureza. O início da criação não é como a natureza foi criada, de algo inexistente passou a existir algo existente, que a gente vai chamar na Torá de Briá, né? Uma criação do zero. E aí é com o nome de... Aí tem que ser algo que é como se fosse um milagre, não uma estruturação da natureza. Então, ele fala assim, o mundo precisa saber que eu sou Deus que criou o mundo.
Então eu preciso trazer coisas como se fosse a criação do mundo, que não são naturais, que vão ser as pragas, para o mundo inteiro entender que eu sou Deus que criei o mundo. Do nada, do zero, né? Desse ex nihilo. Então, aí pergunta, mas por que justo nesse momento, não antes, não depois, não com os patriarcas e tudo mais? É o seguinte, porque agora Deus vai fazer o povo de Israel entrar na terra de Israel. É nesse momento que ele vai tirar para entrar na terra de Israel. Então é importante que os povos, os outros povos, entendam quem criou o mundo. Quem que deu a terra de Israel para os judeus. Então assim, é importante entenderem quem é Deus. Como que governa o mundo inteiro. E outra explicação, porque eles estão escravizados e para salvá-los, os outros povos precisam saber quem é esse povo, né? O Egito precisa saber quem é esse povo, para que o povo de Israel saia. Ou seja, agora eu preciso mostrar para os outros povos uma coisa que os judeus já sabiam. Então eu tenho que aparecer de forma revelada para todos. Então tem que ser nesse momento. Parecido com isso é o que vai falar o Kuzari. O Kuzari vai falar isso. Por que os patriarcas então não mereceram o nome de Deus enquanto Moshe mereceu? Porque Moshe ele superou os patriarcas na profecia. E ele vai falar o seguinte, não porque Moshe era maior que os patriarcas. Interessante a opinião do Kuzari. Não é por isso. Mas porque os patriarcas não precisavam de milagres para se comprometer com Deus. Pela própria força da natureza, da ordem da natureza, os milagres ocultos que o Rambam vai falar, já era o suficiente para os patriarcas estarem 100% com Deus e confiarem nele e seguirem a vida. E Moshe precisava? Não que Moshe não precisava, mas os patriarcas eram só os patriarcas. Na geração de Moshe tem um povo inteiro. E no povo inteiro tem até pessoas que não acreditam em Deus. Então a geração de Moshe necessitava. A geração dos patriarcas não necessitavam. Por isso Deus não se revelou com milagres para os patriarcas. Logo a gente vê daqui pelo Kuzari que os milagres é uma necessidade uma necessidade em um aspecto menor. O que é melhor? Ter milagres ou não ter milagres? Para o Kuzari não ter milagres. Você não precisa de milagres. Se precisa de milagres, quer dizer que é um nível mais baixo. Que é a ideia dos milagres irem desaparecendo quando o povo sai do deserto. Ele chega na terra de Israel, vai desaparecendo os milagres, porque é um povo já preparado para fazer as guerras, não precisa de Deus. E hoje em dia, a nossa geração, né, também não precisa de milagres revelados. Né, se ficar, tipo, como se fosse Deus, me salva, e a gente faz entender que Deus está de forma oculta na natureza. E, para terminar, vamos para a explicação do que estava a Kabbalah, que ele fala, Lo nodat lahem, não fiz me conhecer para os que a princípio a gente traduziu o nome, fiz conhecer para os patriarcas, certo? Mas o que estava lá vai explicar não é para os patriarcas, lahem. O que é lahem? Para o resto do mundo. Ou seja, eu apareci como El Shaddai para Abraham e Yaakov. Para o resto do mundo, eu não me fiz conhecer. Agora chegou o momento de que todos vão me conhecer. Todos precisam me conhecer. Então, assim, a gente ficou 2 explicações para a aula que vem. Muito obrigado. Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, tudo mais. Mandem para as pessoas. Espero vocês na live aqui, que vai ser o 4ª ou 5ª. Vai ficar gravado depois, sobre criacionismo e evolucionismo.